Oi, gente, começando mais um tutorial aqui pra vocês, e esse com certeza é o mais importante de todos até hoje, porque essa princesa aí não faz ideia de que ela vai ser pedida em casamento. Então vamos lá, eu comecei limpando a pele dela ali com a água micelar da Belly Angel e depois eu vim hidratando com o creme facial Nivea. Sempre passando em movimentos circulares, lembrando de passar embaixo do olho e secar bem antes de aplicar o próximo produto. Depois eu venho com um fixador da Dalla e seco também. Então, o fixador ali, ele é muito importante porque é ele que vai fazer a nossa pele durar o dia inteiro. Então, depois eu vim com o primer anti-poluição da Visela, dando batidinhas pra fazer aderência. E não coloquei no nariz, gente, porque senão a base não vai aderir bem à pele e vai acabar abrindo. A Lê tava com algumas espinhas, então eu peguei um corretivo verde que eu tinha aqui e passei pra dar uma amenizada na vermelhidão. E logo depois eu já passei o corretivo da cor da pele dela. Sempre importante vindo dando batidinhas pra não misturar tudo, ficar uma coisa só. Então, depois eu vou vir com a base. Eu misturei o tom 6 da Boca Rosa com, com o Milkshake da Love Beauty. Deu? Praticamente ficou perfeito no tom dela. Venho, passo nas bordinhas do nariz, que é um lugar que não pega muito bem. E vou dando batidinhas com a esponja pra ficar um acabamento bonito. Lembrando de deixar tudo bem espalhadinho. Passa no olho, passa embaixo do olho. A gente cobriu até a boca ali um pouco. E depois eu já venho com uma segunda camada em algumas áreas ali que eu achei importante reforçar a base. Aí eu venho com corretivo. Esse corretivo da Visela, ele tem uma cobertura muito boa, mas você tem que espalhar ele rápido, porque senão ele seca e aí não consegue espalhar. Então aí eu peguei um corretivo que eu tinha aqui, bem clarinho, e fiz a iluminação embaixo do olho, no queixo, no nariz e no centro da testa. Venho espalhando tudo com a esponjinha, com bastante cuidado para não misturar com o resto do rosto, para ficar uma iluminação bonita. E aí já venho com um corretivo cremoso da Maquier. Esse que eu tô usando é a camuflagem Ebony para fazer o contorno. Então, eu fiz o contorno na testa, ali por cima da orelha até mais ou menos 2 dedos da boca e no queixo e no maxilar dela. Também fiz no nariz. E aí eu venho dando acabamento com a esponjinha sempre pra não ficar nada marcado, porque contorno marcado ninguém merece, né? Terminando ali de espalhar tudo, eu venho com um pó translúcido, que eu fiz uma misturinha do pó da Anitta com o da Estal, pra ficar um tom, não ficar muito branco. Então eu passei ali em todas as áreas de iluminação, passei ali no bigode chinês, que dizem, né? Pra não craquelar, então é muito importante a gente passar o pó. E depois, logo em seguida, eu venho com o pó mais escuro, que eu usei foi da paletinha da Ruby Rose, pra reforçar o contorno, ficar com uma cor bem bonita. E depois, com o pó da cor da pele dela, eu venho tirando todo esse pó translúcido que a gente passou. Não pode deixar excesso. Faço ali o contorninho do nariz. Já venho com o blush, eu tô usando o Blush Kit da Love Beauty, que é aquele triozinho. Passo ali pra dar uma corzinha no rosto dela e já venho pra fazer aquela caminha de gato por baixo do olho pra gente poder fazer o olho, né? Eu queria fazer usar cores diferentes, então eu acabei usando um rosinha puxado pro bordô no olho dela. Então eu passei o corretivo ali pra gente fixar, usar ele como um fixador de sombras. Lembrando de vir com a esponjinha pra dar aquele acabamento. E aí sim eu vou começar com as cores. Então nesse olho eu utilizei a paletinha Soft Nude da Ruby Rose. E usei também uma paletinha da Ludorama, que tem uns tons bem bonitos, quentes. Então, eu resolvi fazer uma pálpebra luz na Letícia. Eu fiz ali 3 pontos, um no canto externo, um no canto interno e um em cima do côncavo, e fui ligando os 3. Sempre em movimentos circulares e espalhando bem a sombra para não ficar nada marcado. Então, ali eu já comecei a fazer o outro olho. E aí eu já vou pegar um pincel menor pra gente fazer a segunda cor, né? Então, peguei um tomzinho mais puxado pro vinho e vim aplicando só no canto interno e no canto externo, abaixo do côncavo. Então, não fiz aquela ligação entre os dois, pra gente ter aquela transição de cores bem bonita, né?
E aí eu já comecei a reparar que ali a parte central, ali onde eu ia colocar a sombra cintilante, né? Ela já tava ficando com muita sombra, então eu resolvi passar um pouquinho de corretivo ali no centro com uma esponjinha pra fazer a sombra cintilante pegar bem ali, ficar bem bonito. Então aí eu venho com a sombra cintilante numa cor rosada, levo até o alto da sobrancelha. Achei que ficou um pouco brilhoso, então falei, vou colocar um pouco de glitter hoje porque ela merece. Então eu peguei ali uma colinha de glitter e passei com um pincel língua de gato. E aí eu venho com o glitter da Stahl, gente, esse glitter é lindo. Tem que espalhar muito bem pra não ficar nada marcado. Depois eu volto ainda com o pincel da última sombra pra espalhar e não ficar nadinha, nadinha marcado esse glitter. Então, eu já venho ali com um pincelzinho de pó pra retirar esse excesso de pó, sombra e glitter que caiu. Venho com um pincel da Esfumato, o S127, que é maravilhoso, não largo dele por nada pra fazer a sobrancelha, junto com a pastinha da Suelen Makeup, que também é muito boa, dá pra todos os tipos de sobrancelha, porque ela é uma pastinha universal. E aí eu venho ali, sempre lembrando de não deixar nada marcado. E sempre tentando deixar os lados iguais, que eu acho que é o mais difícil pra gente fazer, porque olha, simetria é uma coisa difícil. E podem perceber ali que eu tô utilizando essa esponjinha, que essa esponjinha é pra não deixar nada marcado. Às vezes a gente tá com excesso de produto no dedo, algum produto rímel, delineador, e aí acaba manchando a pele. Vocês sabem o sacrifício que é pra tirar esses produtinhos depois. Então, ali na sobrancelha ainda deixando ela bem perfeitinha. Vim, esfumei mais um pouco o olho e tirei o excesso do glitter ali de baixo. Peguei um pincel bem fininho e o delineador em gel da Dylos, que ele é bem pigmentado, bem pretinho. Então, eu não quis fazer delineado gatinho, eu não achei que combinasse muito ali com o olho, então eu só fiz um delineado fino pra ficar como base pra gente colocar os cílios postiços daqui a pouco. Então, eu volto ali, venho com o pincel de novo esfumando, pra não deixar nenhuma marcação. Dou uma secadinha ali no delineador, porque vou pedir pra ela abrir o olho, então senão ela abriria e ia marcar. E vou fazer a parte de baixo. Então, peguei um lápis preto da Ruby Rose e passei na linha d'água. E passei também um pouquinho fora da linha d'água pra gente fazer um esfumado ali embaixo. Depois eu pego um pincel bem fininho e bem macio pra gente começar a esfumar isso aí e ficar uma coisa bem bonita. Logo em seguida eu venho com a sombra que eu utilizei, a primeira sombra que eu utilizei lá no olho, e venho esfumando todo esse pretinho. Então a gente conversou, ele deu uma conversada, umas risadas, que eu acelerei um pouco o vídeo. E enquanto eu tava arrumando os cílios, então eu peguei os cílios e fui medindo o olho dela pra cortar o excesso. Então a gente sempre tem que cortar o excesso dos cílios da parte externa, a gente nunca pode cortar na parte interna. Vim com a máscara de cílios ali da Ruby Rose também. Depois eu peguei pra tirar o excesso, porque eu achei que ficou muito. Vim fazendo do outro lado com esse mesmo pincelzinho aí. E aí, logo em seguida, eu já tinha passado a cola, né? A colinha de cílios que eu usei foi a Super Strong. Então, a gente tem que esperar alguns segundinhos ali pra cola ir secando. Quando ela estiver azulada, que a gente já pode colar. Então, eu vim ali, colei primeiro, pedi pra ela ficar com o olho entreaberto. E colei primeiro no centro e depois fui colando as lateraisinhas pra ficar tudo bem preso. Logo em seguida, eu já venho com um delineador preto de novo, para a gente poder tirar essa transição ali da cola pro delineado, né? Deixar tudo bem pretinho, porque às vezes fica branco. Então, passei ali para reforçar o delineado. Já vim polindo a pele de novo, né? Enquanto isso, eu tava escolhendo o batom que eu ia usar nela. Então, como eu apliquei bastante glitter no olho, eu falei, vou pegar mais leve no batom. Então, eu escolhi um batom nude. O batom que eu escolhi é o Niota da Zenf. Acho que é assim que fala. E eu fui contornando ali os lábios dela e fazendo a marcação certinha da boca. Sempre dando bastante atenção ali pro arco do cupido e as lateraisinhas da boca ali pra não ficar faltando nenhuma parte do batom. Venho contornando bem,
fazendo todo o desenho da boca dela. E também verificando se eu não tô deixando nenhum borradinho, porque se eu tivesse deixado algum borradinho, eu teria voltado com o pincel língua de gato e com o corretivo da cor da pele dela, pra gente deixar fazer o contorno ali da boca e tirar todos os borrados que tiverem. Então, aí a gente já tá finalizando. Venho com a máscara de cílios pra fazer os cílios inferiores, né? Pedi pra ela levantar um pouquinho e já vim, vou passar o iluminador. Vou usar o iluminador da Estal, o 02, o iluminador em pó, que é maravilhoso também. E esse foi o resultado, gente. Espero que vocês tenham gostado da maquiagem de hoje. Um beijo e até logo!